Graça e paz a todos os filhos amados, comprados na cruz por Cristo, que perdoou todos os nossos pecados e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos começar uma série, provavelmente dará uns 5 estudos. Vamos estudar acerca da criação, as etapas da criação, o que está no Talmud, o que está no Torá, o que está no português, para a gente entender mais ou menos, né? Porque nós não temos ainda todo esse conhecimento acerca da criação. Porque em Gênesis 1 há um comentário, no capítulo 2 há outro comentário diferente. E vou começar hoje a série. Fomos todos expulsos do paraíso. Talvez dará uns 5 estudos acerca só desse tema. Todos nós fomos expulsos do paraíso. Eu vou ler conforme a tradução que foi feita. Primeiramente, sabemos que a primeira que foi traduzida para o grego, do hebraico, foi a Septuaginta. E depois a Vulgata, que é hoje a cópia da cópia que nós temos em mãos. Então eu não vou ler alguns traços hebraicos para não haver confusão na mente de vocês. Vou ler apenas o que está em português traduzido por Jerônimo e os demais que fizeram a tradução para a Vulgata, que hoje temos em mãos, que é chamado a Bíblia, né? Que é esse conjunto de livros. Então, eu vou entrar no assunto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? E também da árvore da vida. Então, serão mais ou menos 5 estudos dessa série Fomos Expulsos do Paraíso, que faz parte também da nossa escola de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Começamos o texto, mas antes precisamos voltar para alguns versículos no capítulo 2 do livro de Gênesis. Então, vemos no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, lemos que Deus, eu não vou usar aqui a palavra Elohim, vou usar a palavra Deus para não confundir vocês, fez brotar da terra várias espécies de árvores, entre árvores que estava, também tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 16 e até o 17, também vemos que Deus ordena a Adão, para que comesse de qualquer árvore, de qualquer fruto que havia no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Se você já parou para pensar, você que é um leitor, gosta de ler a palavra, não é somente aquele que escuta, mas também aquele que busca conhecimento, que busca entender para repassar as informações das revelações, usando a exegese, né? Usando a interpretação dos textos para ensinar as pessoas, que Torá significa ensinar. Então, se você perceber que, segundo o texto, Deus não proibiu nenhum tipo de árvore para você comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. O interessante nesse texto é que Deus, segundo o texto, não proibiu de modo nenhum comer ou tocar na árvore da vida. Ou seja, ela estava lá. Não havia nenhuma proibição para que Adão e Eva, né, tocasse na árvore da vida. Não havia essa proibição, estava livre o caminho. Entretanto, do conhecimento do bem e do mal estava proibida de comer. Pense nisso, é muito interessante esse pensamento. Continuando. Então, segundo o texto, diz que, ora, que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Ou seja, não era somente a serpente que era astuta. Aqui diz que era mais astuta. Então, havia outros animais que havia astuta, né? Astuta. De que todos os animais, né? Do campo, que o Senhor tinha feito. E a serpente disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ele fez uma pergunta para Eva. E Eva responde dizendo, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente responde à mulher dizendo, certamente não morrereis, porque Deus sabe
que no dia deles comerem, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Então, diz que o texto que viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar conhecimento, e tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos. Você veja que nessa narrativa nós temos três coisas interessantes. Primeiro, a árvore era agradável aos olhos. Segundo, também era desejável para o conhecimento. Era boa para comer. Então era boa para comer, era agradável aos olhos e também dava conhecimento. Então, são três etapas que a mulher viu: boa para comer, agradável aos olhos e que também dava conhecimento. São três fatores interessantes para a gente vermos isso, né? Então, o que disse Deus lá em Gênesis 3, do capítulo 1 ao 7? E disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Vamos lá. Você sabe que Deus, segundo os textos que está escrito em português, da tradução da Vulgata, nos relata que colocou Adão ao leste do jardim. Ou seja, a terra formada, feita, ele cria um jardim, que jardim do Éden, Gran Éden, coloca ali o homem para lavrar a terra, porque ainda não tinha homem para lavrar a terra, para trabalhar a terra. Ao colocar o homem na terra, ali naquele jardim, ele estava só. Então, ele vai, né, faz o homem adormecer, tira a costela, como todo mundo sabe, leva, depois traz a mulher. Não é que, como conta as novelas ou alguns comentários que Adão estava ali e já levantou com a mulher ao lado dele. Não foi assim. Essa costela foi levada e foi feita a mulher. Ou seja, Adão feito do pó e a mulher foi feita do DNA de Adão. Isso é claro, isso é fato. A mulher não foi feita do pó. Adão feita do pó. A mulher não foi feita do pó. Entenda isso. Foi feita da matéria biológica de Adão. O DNA de Adão foi manipulado e criou um ser feminino. Entenda isso. Ah, está metendo ciência? Claro, a ciência está na Bíblia. A ciência está na palavra. Então a mulher não foi feita do pó, foi feita da matéria biológica do DNA de Adão. Ok? Então, por isso que ele diz que essa sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Essa sim também é feita do pó. Então, por aí você tem essa ideia. Ou seja, Adão, onde estava só, havia a inocência. Era como uma criança que não tinha conhecimento de nada. Para ele era tudo novidade. Tanto que conta o relato bíblico que ele colocou nomes dos animais, né? Que a tardinha vinha conversar com Elohim, com Deus, né? E que Eva também, quando foi feita, também tinha a mesma inocência, como crianças no jardim de infância. É por isso que hoje as escolas de todo mundo criaram o tema jardim de infância. 1, 2, 3, exatamente porque consideravam Adão e Eva como duas crianças no jardim. Certo? Então o que acontece? Eles não tinham conhecimento, eles estavam ali, tudo para eles era uma grande novidade de ouvir uma voz de um pássaro, de frutas, então, era uma novidade, não havia comida de carne, foram feitos para comer legumes e frutas, não havia necessidade de eles comerem carne, não havia nada disso. Eles tinham a eternidade neles, aquela matéria que foi feita, física, biológica, tanto de Adão como de Eva, era um corpo que poderia viver muitos anos. Apesar que Adão e Eva viveram muitos anos, mas poderiam viver muito mais ainda, né? Antes de cometer a desobediência de comer desse fruto ou ter o conhecimento, que isso já entrar nesse assunto aí. Ok? E a serpente, como diz que o nome dela na verdade é Racha, ela era um ser. Porque cobra não fala. Ah, o demônio. Não, o demônio nenhum entrou em cobra nenhuma. Ela falava, era um ser que estava ali, esse ser falava, era um ser
que era uma serpente. Era algum tipo de espécie e que comunicava com Adão e com Eva. E se a gente bem pensar, já havia várias conversas entre eles, né? O Talmud dos Hebreus fala que havia já essa conversa entre a serpente astuta com Adão e Eva, já até ela chegar ao ponto de convencê-los a comer, que não é comer. Quando você vê o texto bíblico, Isaías comeu o rolo, João comeu o livrinho, Ezequiel comeu o rolo. Não é nada de, ninguém vai comer papel, ninguém vai comer rolo e pergaminho bíblico. Isso é apenas uma metáfora de ter o quê? Quando diz comer do livro, ou comer do pergaminho, ou do rolo, está falando obter conhecimento. Ter conhecimento. E foi isso que a serpente passou informações que é, ó, conhecimento. Aqui para, não para não comereis a maçãzinha ou um fruto. Não, esse fruto é ter o conhecimento. Lembra que Jesus disse? Produza fruto digno de arrependimento. Não era fruto. Ninguém vai produzir fruto, né? O fruto, maçã, alguma outra espécie de fruta. É produzir conhecimento, repassar conhecimento. Então, a serpente astuta tinha conhecimento. O Talmud não deixa muito claro acerca de onde ele obteve tanto esses conhecimentos que acabou passando para Eva e Adão. Né? Muitos estudiosos falam do Talmud que a serpente, na verdade, foi ensinada e educada pelos os anjos caídos, né? Os malachim caídos, e que obteve informações do céu, informações, coisas que só quem tinha conhecimento eram esses anjos caídos do céu, que repassou exatamente para a serpente para corromper o homem e a mulher, feita, né, para um propósito que, através desse conhecimento, eles foram quebrar esse propósito, né? Então, como crianças, que você sabe que se você é pai, mãe, o que você ensinar, elas vão praticar, elas vão fazer. Então, a serpente educou, deu informações totalmente erradas para Adão e Eva, e eles acabaram obtendo esse conhecimento ao ponto de abrir os olhos, esse tempo de os olhos, abrir o entendimento. Vocês sabem que Paulo diz quando ora, eu oro ao Pai para que vos abra a vossa mente e vos dê entendimento. Então, quando vai abrir os olhos, está falando de abrir o entendimento mental, o consciente e o inconsciente, que, né, que se você ver bem o nosso cérebro, ele tem 4 veias importantes que correm e bombeiam o sangue, que parece uma árvore. Exatamente, você vê que os 4 rios que estavam do Rio Jordão, né, é muito parecido com o nosso cérebro. A árvore e as 4 vias de sangue, os 4 rios que cortavam o Éden. É muito interessante, como se fosse. Nós temos a mente do lado esquerdo, a mente do lado direito. É como se fosse o conhecimento do bem e do mal. É muito interessante, que é outro assunto que eu vou tratar com vocês depois sobre isso. Mas hoje estamos tratando ainda do comecinho da história desse conhecimento que Eva e Adão obtiveram através da serpente, né? Certo? Então acontece, então que eles têm o conhecimento, abrir os olhos, é ter o conhecimento, né? E quando teve esse conhecimento, ficaram, na verdade, eu tenho até um tema chamado A Origem do Medo. É aí que entra o medo, o pavor. Então, alguma coisa apavorante, a palavra correta, apavorante, tenebrosa, escura, que trouxe o medo a Adão e Eva, e agora se esconderam com medo. Com medo. Ninguém tem medo do seu pai, né? Mesmo que o escudo do carão. Mas o que a serpente passou para Adão e Eva, deixaram eles apavorados. Deixou Adão e Eva apavorado, com medo. E tanto que diz que quando ouvi a tua voz, eu me escondi, com medo. O texto fala medo. O medo é temor, pavor, ficaram apavorados. Então, algum conhecimento que deixou eles apavorados. Ok? Então, lá em Gênesis 3, né? 1 e 7, que eu li que Deus disse, ó, eita, o homem agora é como um de nós. Sabe bem o mal. Então, dizendo que há um conhecimento de Deus, segundo o relato aqui, que há mal e que há bem. Aí se pergunta os teólogos, pergunta as pessoas que estudam, as pessoas, a filosofia, os grandes pensadores, como pode Deus expressar uma palavra dizendo agora o homem é como um de nós, conhece o bem e o mal, se o céu só era coisa boa, só era coisas de amor, maravilhosa, e diz agora o homem conhece o bem e conhece o mal.
Da onde vem essa expressão do céu, dizendo que Deus conhecia mais os outros que ele comentou, né? É como um de nós, o plural, em que eles tinham conhecimento do bem e do mal. Mas da onde é que vem esse mal? Entendeu? Então essas informações foram passadas para Eva e Adão e eles ficaram apavorados. Ok? Então relata que eles foram expulsos do jardim. Ou seja, esse conhecimento do bem e do mal coloca o homem dual. É aí que vem o quê? Não só o medo, não só o pavor, não só a vergonha, mas vem também a soberba, vem a avareza, vem o ódio, vem a raiva, vem os desejos da carne, os pensamentos ilícitos, a mente corrompida, a mente cauterizada com o conhecimento que não era para obter naquele momento. Né? Eles não quiseram da árvore da vida que estava ali, não havia proibição de jeito nenhum, mas quiseram ter o quê? É como todos querem ter um conhecimento do mal, o conhecimento do bem, que é a dualidade do homem, o ego do homem. Quantas pessoas têm ego? Mesmo na igreja, o ego, entendeu? E vai assim, crescendo a carne, por isso que Paulo disse, o receio. Assim como a serpente corrompeu, olha o texto, corrompeu a mente de Eva e Adão, a vossa mente também seja corrompida de algum momento. Ou seja, era a mente, não tinha nada de comida, mastigar. O quê? Comer, desejar ter o conhecimento, desejável aos olhos, crescer, né? Obter o conhecimento. Eles queriam isso, eles queriam saber de tudo. Simplesmente isso. E Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles tornam mortais, e com a mortalidade vem trabalhar do suor do teu rosto, a mulher ter dores, a mulher ter medo, a mulher submeter-se, segundo a tradição hebraica, ao marido, e todo esse relato que vocês já sabem de cor e salteado, porque vocês já ouviram falar isso. Mas, entretanto, quando ele sai, você veja que quando sai, que eles têm filhos, os filhos nascem com esse conhecimento que Adão e Eva tinham do bem e do mal, ao ponto de o próprio Caim matar sua irmã Abel, que no relato do Talmud antigo, que era o Talmud, vou te explicar uma coisa. O Torá é a palavra escrita, que é ensinar. Então, os rabinos, os hebreus, os escribas escreviam e eram passadas escritas. Mas antes que houvesse escritas, era a palavra oral. Então, era repassada de pai para filho, os netos, e assim ia para gerações que iam passando. Então, o Talmud exatamente é a escrita que era oral. Então, aquilo que era se falado nas tribos, dos pais, patriarcas, era em oral, e esse que era oral, essa palavra oral, foi transformada em um livro chamado, também hebraico, chamado Talmud, aonde fala os mais comentários mais complicados da Bíblia, que não estão no Torá, mas também relata as coisas do Torá, certamente, como criação, dilúvio, Nimrod, todos os fatos. Mas os fatos que é no Talmud estão tratados com discernimento e exegese de interpretação daqueles textos, coisa que o Torá não. É um livro mais explicando-se a origem de tudo o que aconteceu, né? Então, só que quando Adão sai e Eva, né, que acontece, tem filhos, começa o assassinato, começa a raiva, começa os pensamentos, começa tudo aquilo, as brigas, as confusões, nós também trazemos na carne, nosso biológico, esse conhecimento do bem e do mal. Por isso que há guerras, há ditadores, há assassinatos, há invejas, mulheres com dores, o homem trabalhar, irmão às vezes tem raiva de outro irmão, e assim por diante. Por quê? Porque nós trazemos na carne, não mais no espírito, porque Cristo nos libertou desse império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, e nos trouxe a luz, nos fez voltar para a fonte, que ele é a luz, que é outro tema que eu já vou pregar acerca, somos filhos da luz. Agora nós somos filhos da luz, retornamos para o Pai, porque Cristo
foi a mediação entre ele e a fonte, e nós agora estamos com a fonte ligada novamente, podemos falar com o Pai abertamente, sem precisar de nenhum tipo de ritualismo. Não precisa mais. As portas estão abertas, eu vou direto, eu não preciso de mediador na terra, porque o mediador agora é Cristo, que eu vou direto para o trono. Então, nós trazemos a nossa, quando a mulher concebe o filho ou filha, traz no próprio corpo, no DNA de Adão que está em nós, o quê? O conhecimento do bem e do mal. A raiva e tudo, o ego, a soberba, a dualidade do homem. Isso até na igreja acontece. A minha igreja é mais bonita, a minha igreja tem mais poder, a minha igreja tem mais conhecimento e assim por diante. Paulo chegou até a falar isso. Ei, uns dizem, eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Cefa, sou de Marcos, sou de Lucas. Quem é Lucas? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Se não ministro do Evangelho. Cristo é todos, em tudo e em todos. Então Cristo é o centro, não tem ninguém maior de que Cristo. Nem Paulo, que pregava maravilhosamente com seu conhecimento, era maior de que Cristo. Ele sempre dizia isso, que diminua eu, que cresça Cristo. Hoje na igreja é que cresça eu e diminua Cristo. Tanto que a igreja eu nem falo mais nem Jesus. Então, no nosso corpo nós trazemos essa imagem de Adão. Está escrito o quê? Portanto, como um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, e assim também a morte passou para todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 5,12. Ou seja, tudo que estava em Adão foi passado para nós. Esse conhecimento mal e do bem. Então, deixamos de ser criança, Adão deixou de ser criança e passou a ser adulto, responsável pelos seus atos, em decidir, né? Então, agora, o que acontece? Interessante, né? Que hoje, o caminho da árvore da vida, que depois que eles pecaram foi proibido tocá-la, ela foi aberta, né? Cristo é que nos dá acesso à árvore da vida, que é o próprio Cristo. Coisas que Adão e Eva não quis. E hoje, se você bem entender, bem perceber, a árvore do conhecimento do bem e do mal, todo dia está posta diante da gente. Todos os dias. E a árvore da vida também, que é Cristo. É quando alguém prega o evangelho, alguém fala de Jesus, alguém fala acerca do que Cristo pode fazer, e também alguém chega e fala do bem e do mal. Do mal o que é? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para aquele lugar, vamos para aquele lugar, vamos fazer isso assim. Isso é o quê? O conhecimento do bem e do mal, que é a tua decisão da carne, não tem nada a ver com o espírito, a tua carne decidindo. E Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não acontece hoje? E nós vivemos numa época de modernidade ao ponto que muitas mentes estão corrompidas. Hoje chama o evangelho. Quem prega a verdade transformou-se em mentira, e quem prega a mentira é a verdade. E é tão difícil você explicar às pessoas a verdade, é tão difícil, porque elas estão tão acostumadas com as mentiras, que quando você fala a verdade que está falando é mentira para elas. Aí fica muito difícil, porque é o sistema que fez isso. O sistema inventou a maçã. O sistema inventou que o demônio entrou na cobra. O sistema criou o demônio com rabo e chifre e garfo na mão. O sistema criou que tudo é demônio. O sistema criou que você tem que fazer isso, fazer aquilo para obter a salvação eterna. O sistema criou que você tem que dar tudo que você tem, porque veja o exemplo da viúva pobre, que não tem nada a ver com aquele comentário da viúva pobre. Se você vê o texto, quando Jesus está falando com os fariseus, publicanos, ele diz o quê? Que vocês entram nas casas das viúvas e tiram tudo que elas têm. Certo? Então, quando Jesus fala que ela deu tudo que tinha, porque o que ela tinha é só aquilo, porque já o sacerdote já tinha tirado tudo que ela tinha. Os sacerdotes já tinham arrancado tudo, porque as viúvas, quando não tinham marido, o que elas possuíam eram tomadas, então não tinha mais nada. E aqueles que estavam dando ali eram sobra. É tanto que eram. Jesus contou que uma pessoa chegou para ele e disse: olha, me cura. Ele disse: não é bom dar as coisas aos cachorrinhos. E ele responde: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, seu Senhor. Então Jesus está dizendo que eles estavam dando migalhas, enquanto a mulher deu tudo que tinha, porque eles tinham roubado tudo da mulher, da viúva, e agora o que ela tinha, que ela deu de cobre, ela deu. Entendeu? Então, porque ela já tinha perdido tudo que eles tinham tirado. E hoje não é assim, não.
os falsos líderes, os falsos sacerdotes que estão hoje nessas igrejas de luxo, o que é que fazem? Não é isso? Coloca as pessoas, estimula as pessoas, dizem que é fé, estimula as pessoas a dar tudo que tem e diz que é fé? Não, isso não é fé. Isso não tem nada a ver com fé. Isso é ter a ambição de ter, que é cor de Adão. Obter, ter, ser e dual, ser dual. Não é isso que ensina o homem ter? Possuir, porque os hebreus só pensam na terra. Você vê nenhum texto de Gênesis e Malaquias falando de salvação. A salvação que eles falam é a salvação da guerra, do rei, mas não fala salvação eterna. Para eles só existiu o inferno, que era o Seol, que era o Hades. Para eles só existia o inferno, não tinha salvação, não tinha negócio de céu, paraíso, e Deus lá com os anjos. Não, não tinha nada disso. Quem estuda o Torá sabe que eles não falam de salvação eterna. A salvação eterna começou a ser falada em Jesus, o Evangelho de Jesus é que fala de salvação eterna. É o conhecimento do bem, não do mal mais. O conhecimento do bem, o conhecimento da verdade é Jesus que fala dessa vida eterna, que qual os judeus, nenhum deles acreditavam. Até hoje não acreditam. Eles acreditam em ter, possuir, invadir. É só isso. Por isso que eu não falo mais mensagens falando de guerras, que Josué venceu, que Gideão venceu, porque para mim você só fala de morte e assassinatos, invasão de terras alheias. Então, eu não comento mais. Se eu for comentar alguma coisa acerca disso, é ele dando aula, falando, explicando por que aquilo que estava acontecendo. Por que que Moisés mandou matar aquelas mulheres que estavam grávidas ou as crianças virgens separadas? E as crianças, meninos eram mortos e os maridos eram mortos. É outro assunto mais complicado. Que aí você vai falar, você é tido como ruim. O que tá querendo pregar? Estou querendo pregar aqui que o Deus de Israel era assim e que Jesus é diferente. É só isso. Não é nada de bicho de sete cabeças. Entendeu? Por quê? Adão e Eva foram expulsos. Eu, como pai, o pai e a mãe, o filho erra, vai expulsar o filho, ou a filha, é muito complicado. Até às vezes acontece, mas volta para casa, fica aqui, conversam, dê um diálogo e ficam. Entendeu? Então é outro assunto meio complicado. Mas vamos seguir essa linha, traçar esse assassino de mensagem. Então o que acontece? Nós trouxemos a imagem de Adão, mas agora não temos mais a imagem do terreno. Agora nós temos a imagem do espiritual, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 15, que agora, que se nós trouxemos a imagem da criatura natural, terrena, agora em Cristo nós trazemos a imagem do espiritual. Como disse, não primeiro criatura é natural, é terrena, mas agora o segundo Adão é a imagem espiritual que nós temos agora, essa imagem espiritual. Você entende? Então, como Adão e Eva saíram da inocência, nós também saímos dessa inocência. Saímos do jardim do Éden para o mundo. O mundo. E esse mundo está aí, cheio de enganos em todo canto. Mensagens, ensinamentos errados. Pessoas há mais de 20, 15 anos dentro da igreja, não conhecem quem é Jesus, tem medo de pedir salvação, vive pedindo salvação, vive pedindo libertação de demônio, porque não se libertou ainda, isso aí é um fato, isso acontece. Vive todo domingo pedindo perdão a Deus. Então, negando todos os fatos que Jesus fez na cruz, libertou do império das trevas, nos perdoou de todo o pecado, nos banhou com o seu sangue, aí o povo continua pedindo sangue, continua pedindo perdão e continua pedindo para tirar das trevas. Então, Paulo diz, a luta não é mais contra a carne, nem contra o sangue, é contra os espíritos, beleza. Mas esses espíritos aí, você tem que até entender o que Paulo está querendo dizer isso. Para não espiritualizar tudo dizer que é demônio. Nem tudo é demônio. Há muita safadeza em seres humanos da igreja. Muitos que estão na igreja, glória ao Pai, e fazem tudo errado. Tu tá entendendo? Então, por quê? Porque saem da inocência. Não são mais crianças. São adultos, sabendo do bem e do mal como nós. Adão nos estragou. Adão nos matou. Em Cristo somos ressuscitados. Mas em Adão fomos estragados. Todos nós. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória do Pai. Todos. Não tem um. Paulo diz que ninguém será justificado através de obra da lei. Ninguém será justificado. Porque não há outro meio, a não ser a árvore que é Cristo.
E eu vou continuar esse assunto falando agora da árvore da vida, que é na segunda série, fomos expulsos do Jardim do Éden. Espero que você tenha entendido e que Cristo te abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém.